Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos numa maratona de conhecer Jesus através dos evangelhos. E nós estamos aí no livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30, que é Jesus, o Cristo. Uma conversa de Jesus com os seus discípulos, em que Jesus faz uma pergunta muito importante a eles a respeito de como as outras pessoas viam Jesus e de como eles mesmos viam Jesus. Bom, a resposta das pessoas são várias, né? Cada grupo de gente, cada um vê Jesus de uma maneira. Mas os discípulos de Jesus, especialmente Pedro, dá uma resposta muito interessante. Tu és o Cristo, na verdade. E, amados, para a gente pensar um pouquinho sobre esse texto, aprender algumas coisas muito importantes. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês a respeito desse texto é o seguinte: toda pessoa sóbria, sábia, ela observa à sua volta o que está acontecendo, o que as pessoas estão dizendo, tá? Então essa foi a primeira pergunta de Jesus. O que as pessoas dizem que eu sou? Jesus está querendo saber dos seus discípulos, que não eram só os 12, né? Jesus estava rodeado de muitas pessoas, vários discípulos, dentre eles Matias, que vai assumir posteriormente a posição de Judas aí no ministério apostólico, tá? Bom, mas Jesus pergunta para eles, o que as pessoas dizem que eu sou? Tá certo? Os discípulos, eles não só estavam com Jesus, mas durante o dia, durante os outros momentos, eles estavam reunidos com as pessoas, observando as pessoas por onde eles passavam. Então eles ouviam muitas coisas, viam muitas coisas. Então a pergunta de Jesus é simples: o que é que estão dizendo a meu respeito por aí? Tá certo? É uma pergunta investigativa. Isso mostra para nós, amados, que toda pessoa sábia, ela é alguém que observa o que acontece à sua volta, tá? E nós, como cristãos, como filhos de Deus, como reis e sacerdotes que somos, temos que ter os nossos olhos abertos, ter sensibilidade, estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta, tá certo? Não é para julgar ninguém, mas é para observar, para saber o que está acontecendo, tá? Então é isso que está acontecendo. Essa é a primeira pergunta, tá? E depois Jesus, ele faz uma investigação de nível mais pessoal, de relacional, né? Com o grupo que está com ele. E vocês, o que vocês dizem que eu sou, né? Então Jesus queria saber agora, esses que estavam convivendo com ele, andando com ele, Jesus queria saber então o que estava no coração deles, né? E aí Pedro dá uma resposta que é uma revelação do Espírito Santo para Pedro, né? Porque só o Espírito Santo ele nos convence de que Jesus de fato é o Cristo. Essa pergunta é muito interessante. Aliás, a resposta é muito interessante, porque Jesus era a palavra mais comum na sua época, né? Na época de Jesus. Era igual José, Maria, né? Era dos nomes mais comuns, tá certo? Muitas vezes Jesus era referido como o de Nazaré, o Nazareno, ou o Galileu, né? Porque era da cidade de Galileia, que era, na verdade, algumas vilas, né? Não eram tão grandes, mas ainda assim era difícil identificar, assim, precisamente, para quem não conhecia Jesus, nunca tivesse tido com ele, saber que tipo de gente estava sendo referido, tá? Porque o nome era muito comum. Mas a palavra Messias é um título, e esse título ele se aplica àquele que nos reconcilia com o Pai, tá? Então essa é a grande diferença. Ele é o Redentor,
tá certo? Que é aquele que nos reconcilia com o Pai, que nos dá vida nova, né? Porque todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, éramos defuntos e ele nos deu vida, ele nos ressuscitou com Cristo, tá certo? Agora ele nos ressuscitou espiritualmente, mas também ele vai nos ressuscitar completamente na sua segunda vinda, tá certo? Então, amados, o Messias quer dizer isso. Então, quando Pedro responde dizendo assim, olha, tu és o Cristo, o que ele quer dizer é isso, olha, eu sei quem você é, eu sei qual é a sua missão, tá bom? Então, aí Jesus fala, né, que foi o Espírito Santo que revelou para ele essas coisas, né? Eu agora até estou na dúvida se esta resposta de Jesus está realmente nesse versículo aí ou em outro evangelho. Mas se você for olhar em outro evangelho, em outro lugar, se não tiver aí, você vai perceber que Jesus diz, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o Espírito Santo. Tá bom? Então, o Espírito Santo é que nos convence de que Jesus é de fato o Cristo. Porque se Jesus para nós for apenas uma história de alguém importante, como César, o imperador, né? Ou como algum presidente do Brasil, ou como para nós aqui que somos mineiro, né? Temos aí pessoas importantes na nossa história, né? Se Jesus for só alguém importante na nossa história, nós não tivemos a revelação, né? O entendimento claro de que nós somos filhos de Deus. Então, amados, somente quando realmente essa é uma convicção profunda dentro de nós de que Jesus é o Cristo, é que nós temos a certeza de que somos filhos de Deus, tá bom? Não quer dizer que não sejamos, mas só quer dizer que nós temos a certeza, a convicção que já passamos da vida para a morte. Quando Jesus é o Cristo, ele fez de nós uma família com o Pai, tá certo, amados? Bom, a outra coisa, então, também importante que a gente aprende nessa história, né? É que Jesus, ele fala para Pedro, né, e para o pessoal não contar para ninguém a respeito disso, tá? Bom, o que quer dizer isso, né? Bom, aí a gente precisa observar o decorrer da história, tá certo? E observando a história, a gente vai perceber que Jesus, ele está começando uma jornada, né, uma caminhada em direção a Jerusalém. Ele está saindo, né, das cidades que ele estava andando, né, e anunciando o reino de Deus, fazendo milagres e tudo mais. E agora ele vai em direção a Jerusalém para então ser o cordeiro morto, né? Ele vai então dar sua vida na cruz. Então ele vai começar agora, a partir desse momento, tá certo? Jesus começa a pega a estrada, vai com seus discípulos em direção a Jerusalém. Olha só que importante. Então, Jesus já tinha ido a Jerusalém outras vezes, mas desta vez era a hora em que ele seria sacrificado na cruz, tá certo, amados? Então, quando Jesus diz isto, ele quer dizer que agora ele está focado numa missão, né? E que não é hora de outras pessoas se envolverem e por algum motivo serem atrapalhar a sua responsabilidade, né? Atrapalhar o seu objetivo, tá certo? Então, se de repente começam a dizer para todo mundo que Jesus é o Cristo, muitas pessoas iam acreditar nisso, muitas pessoas iam ficar emocionadas, poderiam fazer motins, tumulto, né? Os fariseus iam querer matar Jesus antes da hora, outras pessoas iam querer que Jesus fosse para outros lugares, enfim, muitas coisas poderiam acontecer. E Jesus, ele tinha um plano já claro, estabelecido, né, acordado com o Espírito Santo e com o Pai, que era a hora dele ir. A Páscoa estava chegando e os tempos, se a gente for observar a caminhada de Jesus aí para frente, a gente vai ver isso, tá?
o tempo era curto, era muito contado, tudo era muito longe, andava a pé, era muito difícil. Então Jesus já tinha tudo planejado na sua mente. Era a hora, então, de ele ir a Jerusalém, tá certo? Então, essa resposta quer dizer exatamente isso, né? Deus, olha, agora não é hora de a gente se envolver mais, além daquilo que é necessário para esse momento, né? Então Jesus, com essa responsabilidade em mente, com esse plano de ação em mente, Jesus então vai em direção a Jerusalém para ser morto, não como um visitante normal em Jerusalém, mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aí também traz para nós um grande aprendizado, que a nossa vida como um todo, tá? No dia a dia e também espiritualmente, ela precisa ser guiada por propósitos, por objetivos, tá bom? E a gente vai falar disso, né? A gente vai ver essa verdade mais exposta na próxima história ou nas próximas histórias. Mas se você é alguém cuja vida é bagunçada, você acorda de manhã, não sabe o que vai fazer durante o dia, não sabe como que você vai organizar a casa, ou não sabe como vai ser o seu trabalho, se não tem isso planejado, você precisa aprender com Jesus. Eu preciso aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus, tá bom? Porque isso faz com que nós estejamos prontos para cumprir o propósito, a missão que Deus estabeleceu para nós diariamente. E não apenas a missão maior, tá bom? A missão maior, ela vai acontecer em decorrência da nossa responsabilidade, da nossa organização contínua, diariamente. Amados, não fique esperando uma missão maior de Deus se você não consegue praticar ou viver as pequenas responsabilidades que Deus coloca na sua mão, não. É claro que você pode falhar em uma pequena responsabilidade ou outra, mas todas elas fazem parte do nosso preparo, do nosso treinamento para cumprirmos uma missão maior. Existe uma hora que não pode falhar. Com Jesus nós vemos assim, agora era a hora de concentrar na saída de Jerusalém. E aí Jesus então, ele encerra as suas viagens, as suas muitas coisas, e ele começa agora a ir em direção a Jerusalém. Então, existe uma hora que é uma hora que vai mudar as fases da nossa vida, tanto no mundo espiritual, quanto também na vida financeira, na família. E aí algumas coisas precisam estar muito bem resolvidas. Então, quem caminha com propósito, com planejamento, dia a dia, ele aprende a estar pronto para coisas maiores, tá bom? Então, se você tem dificuldade com isso, aprenda com Jesus. Peça ajuda a quem caminha um pouco mais, quem já caminhou um pouco mais que você. Peça ajuda a quem está perto de você e vamos caminhar junto, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz.